Dando continuidade à nossa palestra desta noite, vamos falar um pouquinho sobre renovação e entendimento, que nos requer muito esforço e perseverança. Essas reflexões são do livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Renovação e entendimento são cultiváveis no solo da alma. Aceitando essa tese sábia e benevolente, tornar-nos-emos mais tolerantes, mais compreensivos, melhor ajudando os que lutam na retaguarda das conquistas edificantes. A todos nós, espíritas, cabe a responsabilidade de difundir os princípios doutrinários, os preceitos evangélicos, as normas edificantes, para que a maneira de abençoar da chuva fertilizem com a luz do amor e o orvalho do esclarecimento, consciências que dormitam ou simplesmente começam a despertar, atordoadas para superiores programas de elevação. Temos um imenso campo a trabalhar. Fabulosa lavoura espera nossa iniciativa. Há muita coisa a fazer no que se relaciona com o bem. O progresso, sob o inelutável impulso da lei, aguarda-nos o concurso. Ideais de fraternidade, luminosamente exemplificadas pelo Mestre dos Mestres, requisitam definitiva implantação junto à humanidade. Filas enormes solicitam-nos adubo e semente, amparo à infância, à juventude, afeiçoando esses corações aos princípios renovadores do Evangelho, revividos pela doutrina dos Espíritos. Ajuda aos necessitados do corpo, na administração do vestuário, do alimento, do medicamento, serviços mediúnicos em harmonia com a pureza da codificação, em favor de tantos desequilibrados dos planos espiritual e material, explanações simples e convincentes nas reuniões normais das nossas casas de fé espírita sobre temas doutrinários que se relacionem, sobretudo, com problemas comuns a todos nós, almas encarnadas em busca de redenção, de aperfeiçoamento. Culto do Evangelho na intimidade do lar, segundo a interpretação espírita, a fim de que plasme nas mentes infantis desde cedo os princípios do amor e da sabedoria, que lhes modelarão o caráter para as dolorosas porfias da existência. Enfim, temos uma série infinita de tarefas, realizadas com alma e coração, em favor da imensa família humana de que fazemos parte, em trânsito para a luz no entendimento maior. Essas palavras de Martins Peralva, nos falando aí da renovação, do entendimento, nos lembra da prática, do esforço e da perseverança. A concretização de qualquer ideal, seja ele de ordem material ou espiritual, exige sempre muito esforço, boa vontade e perseverança. A perseverança no estudo, no trabalho edificante, é o fator primordial para o nosso progresso espiritual. Espíritos milenares que somos, temos vivido até o momento
acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade, no orgulho, e somente pelo esforço consciente e perseverante na autoeducação podemos nos libertar dessas imperfeições que ainda nos dominam. No Evangelho à luz do Espiritismo, encontramos os recursos para esse trabalho de autoburilamento que nos falta. Sem dúvida, a maior vitória que se pode atingir é a do espírito sobre a matéria, e com esforço e perseverança no bem, conseguiremos alcançar a nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais feliz. Lembremos, fora da caridade não há salvação. Já nos falou o nosso Mestre Jesus. A perfeição das leis divinas que regem o universo é um exemplo constante a nos conclamar ao aperfeiçoamento, no esforço diário pela nossa transformação moral. A dor, o obstáculo, o trabalho, a luta edificante são valores que nos competem aproveitar. Na Terra, contamos com o esforço e perseverança de muitos, a fim de que tenhamos o pão cotidiano, a veste que nos agasalha, o lar que nos acolhe, a escola e o livro que nos instrui, a oficina que nos oferece o trabalho e o medicamento que nos alivia a dor e nos cura. Observemos o nosso próprio caminho, vigiando-nos intimamente para bem utilizar o patrimônio que o Senhor nos concede. E onde quer que estejamos, lembremos de que a vida é atividade constante, progresso, movimento, renovação, certos de que com esforço e perseverança conseguiremos superar as induções de nossa inferioridade, identificando-nos assim com o bem em favor de nossa própria libertação espiritual. É isso, há muito o que fazer. Todos nós temos compromissos a realizar. Acreditemos nisso. Muitas vezes nos sentimos tão inferiores, né? Não enxergamos o quanto poderíamos realizar nesse mundo. Até nos tornamos depressivos, tristes. Mas acreditem, todos nós temos sim muito a fazer. Olhemos ao nosso redor, como foi falado aqui, há tanto trabalho, há muito o que fazer. Podemos ser luz a tantos corações sofredores. Busquemos auxiliar o próximo. Isso nos trará alegria para o coração, nos fará sentir útil. Completando a nossa reflexão de hoje, tem um capítulo do livro Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius, capítulo 25. Clama sem cessar. É uma poesia de Amado Nervo. Ele foi um poeta mexicano. E é muito bonito, porque ele coloca aqui essa necessidade do ser humano. Todos têm fome. Bem sabes que nesse orbe todos têm fome. Fome de pão, fome de luz, fome de paz e fome de amor. Este é o mundo dos famintos. A fome de pão, melodramática, ruidosa, é a que mais comove, porém não é a mais digna de comiseração. Que me dizes da fome de amor? Que me dizes daquele que deseja que o queiram e passa pela vida sem que ninguém lhe conceda uma migalha de carinho? E o faminto de luz? Imagina a fome
de um pobre espírito que anseia por conhecimentos e se choca sempre contra o granito que serve de pedestal à esfinge? E a fome de paz, que atormenta o peregrino inquieto, forçado a sangrar os pés e o coração por caminhos tão difíceis? Então veja, ele nos faz refletir sobre as diversas situações, os vários tipos de fome, né? Fome de pão, fome de luz, fome de paz e fome de amor. Muitas vezes nos preocupamos com o pão, que é o que mais aparenta ali para nós, né? Mas pensemos nesses corações que não têm luz, que não têm paz, que não têm amor em seus corações. Todos os homens têm fome e todos nós estamos por isso em condições de exercer a caridade. Aprende, pois, a conhecer a fome do que te procura, tomando sempre em consideração essa advertência. Com exceção da fome de pão, todas as demais se escondem, quanto mais angustiadas, mais ocultas. Quanta sabedoria se encerra nesta página, né? A fome do corpo é uma, enquanto a do espírito assume várias modalidades, cada qual a mais dolorosa e de efeitos mais alarmantes e extensivos. A fome de pão, ela restringe-se ao indivíduo, ela não contamina terceiros, enquanto as diversas espécies de fome espiritual generalizam suas consequências, comprometendo a coletividade. E como se explica tudo isso? Qual a causa dessas tragédias? Incontestavelmente, meus amigos, a causa está na carência de luz, na miséria espiritual que lavra na sociedade em que vivemos. Está no descaso em que permanece a educação dos sentimentos, a formação do caráter e da consciência moral do indivíduo. Infelizmente, é essa a realidade. Por isso que nós temos que realizar esse trabalho como Martins Peralva ali nos alertou. É tempo de reconhecermos essas verdades. O Espiritismo, tendo por escopo principal promover a transformação do indivíduo, não pode permanecer por mais tempo alheio ao processo, cuja eficácia é indiscutivelmente a melhoria individual e social. A educação, que inicia na infância, se transforma no adulto em autoeducação, realizando o sábio imperativo evangélico. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Educar a infância é semear o bom grão, é preparar uma nova sociedade, é criar um novo mundo onde habitará a justiça, onde reinará a solidariedade. Leon Denis, o grande apóstolo da terceira revelação, disse uma frase muito simples e verdadeira: o Espiritismo será o que os homens o fizerem. É isso, a responsabilidade é enorme nesse momento, onde tantos corações buscam respostas com relação a toda essa situação que vivemos. Então há muito trabalho a fazer, muito esclarecimento a realizar. Importante estarmos atentos, conscientes, tentando cumprir os nossos deveres e sempre aquela reflexão. Dos ensinamentos do Mestre Jesus, lembrando
que educar é salvar, que Jesus é o nosso mestre e ele veio no mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. E ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. A sociedade, ela necessita de uma força purificadora que a levante da degradação e do caos em que se encontra. Então é muito necessário. O cristianismo puro é a força, é o fermento que há de reformar essa sociedade tão doente, agindo nos corações de cada ser humano. E é do coração renovado que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Estamos passando no momento de transição. Com certeza, muito aprendemos, não é por acaso. Vamos seguir em frente, num novo tempo, fazendo o melhor que pudermos. Lembrando sempre que brilhe a vossa luz diante dos homens. E assim encerramos a nossa reflexão e palestra desta noite, agradecendo a Deus por ensinamentos tão valiosos que possam ficar gravados em nosso coração, florescer, porque já foram plantados, né? Esses ensinamentos com certeza já tocaram nossos corações, por isso que aqui estamos. Então deixe tudo isso florescer aonde nós fomos colocados, nas situações, nas dificuldades, e com certeza sentiremos a alegria de viver, a alegria do dever cumprido, a paz do coração. Que Deus ilumine a cada coração que nos ouve nesse momento, aos encarnados, desencarnados que necessitam de auxílio. Fica aqui o nosso pedido, Senhor, a nossa prece. Sabemos que nenhuma prece deixa de ser ouvida. Ela chegará a todo coração que necessita, porque Teu amor, Senhor, cobre a multidão de nossos pecados, como o nosso Mestre Maior nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana para todos. Boas noites. Então, dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos abordar o que é conhecido como a ética cristã ou a moral cristã, que está toda sintetizada no Sermão da Montanha, né? E as curiosidades aqui são que, por exemplo, o Sermão da Montanha nos chegou por Lucas, né? Através do capítulo 6, versículo 17 a 36. Porém, também e principalmente através de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Ou seja,
o detalhamento, a descrição do Sermão da Montanha feita por Mateus, ela é expressivamente mais volumosa, né? E por que esse detalhamento maior? A resposta indireta nós vamos encontrar no livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, em que Humberto de Campos, ele contextualiza a situação que levou a Jesus colocar o Sermão da Montanha exatamente como foi colocado. Então, o próprio texto vai explicar muito melhor. E chama-se o Sermão do Monte. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte habitantes de Corazim, Madalena, Betsaida e Balmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu mestre. De vez em quando, Felipe era assaltado, abordado, em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Então era um assédio sobre todo o grupo, que já era constituído pelos discípulos. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Levi é aquele que futuramente nós vamos ter conhecido como Mateus, Era Levi, Tadeu e Tiago, eles eram filhos de Alfeu e Cleofás, Então esse que nós vamos falar no Levi, no fim é Mateus, Então vamos lá. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza, porque Mateus Levi, ele era coletor de impostos, assim como seu pai Alfeu, Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderá realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que o seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e angústias do coração. Quando o mestre chegara, havia experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam.
Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com essas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Não observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Ou seja, o desprendimento material compulsório dos infelizes, imposto pelo mundo, os aproxima de Deus. Isso. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Essa é outra lição, a implantação do Evangelho, a ansiedade de implantar a Boa Nova. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas ruas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmado das vaidades das vitórias. Edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com a maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? É claro que tudo que ele falou aqui aconteceu, Após o seu desencarne, ao longo de toda a história, implantamos várias guerras santas
para levar a palavra de Deus na base da espada, tanto em relação a todos aqueles que não conheciam a palavra de Deus, né? Não conheciam a palavra do Cristo. Então o Evangelho ele foi imposto em muitas regiões do mundo através da força e da espada, né? Era uma previsão praticamente, né? O apóstolo o ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. E o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atendermos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e dizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem, no primeiro dia de liberdade, o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção, e nesse interim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um monte próximo. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. No alto do monte, soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior,
iam espalhar-se em todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães, de frontes nevadas pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com um semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeitos, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi sentiu que, naquele crepúsculo inovidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados do imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animassem um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e o saudou, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. O texto fala por si só, né? Então vamos aproveitando essa emoção que nos toma, dirigindo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas noites, boa semana a todos.